Boa noite a todos, estamos iniciando mais um episódio do Relatos Podcast. Fala aí, Vagnão. Pô, legal, sou Wagner Pádua, mais um episódio do Relatos Podcast. Olha eu aqui já errando no começo do programa. E é o seguinte, hoje temos aqui o nosso amigo comediante Paulo Zamparo. E aí, Paulão? Uhul! Cadê? Fiquei esperando o pessoal lá fora aplaudir. Aquele silêncio, né? É, um silêncio. Não, eu achei muito massa a introdução. Eu falei, alguém morreu. Eles estão muito... É que tá passando um pernilongo aí, ó. O pessoal tá meio... Olha, começamos aqui o Relato Podcast. Eu falei, caramba, que clima. É bom, o povo lá fora tá rindo. Não segura a risada, não. Ri alto. Pode rir bastante. Ri alto, assim. Põe pra fora essa risada. Aí. Não bebe água. Os caras falam que esse cara aqui é irmão do Mano Brown. Ele é fofinho, né? Tem passagem também? Sei, pra ser da família do irmão. E aí, cara? E aí? Me Tem conta café? um Tem pouco... Tem café também? Tem café aí? Não vou ficar na Eu água também aqui. quero. A gente sempre começa o Relatos Podcast aqui perguntando pro convidado, né? Perguntando sobre as histórias de superação que ele teve, né? Fala um pouquinho sobre sua vida e tal. Um pouco sobre você. Os perrengues, que é muito perrengue, né? Pra chegar até aqui, né? Cara, eu vim de família humilde também. Fiz faculdade pelo ProUni, de graça. Não terminei justamente por causa da comédia. Certo. E minha mãe fica doida por causa disso, cara. Minha mãe fica doida. Porque Você fazia faculdade de quê? eu fazia ADM, né? Que todo mundo fala assim, ADM é faculdade quem não sabe o que é na vida. Nada a ver. Fiz ADM e virei comediante, tá vendo? Porque eu sabia o que eu não queria na vida, que era trabalhar. Me identifica. Pô, tu tá maluco, cara? Eu morava aqui em Itapecerica, nessa época que eu trabalhava em empresa, assim. Pô, eu morava aqui, eu tinha que pegar um busão lá pra Boimirim, pra pegar o terminal Capelinha. Mano, 7h30 da manhã, tu tem noção que 2 corpos ocupavam o mesmo lugar dentro de um ônibus? Sim. Tu tá maluco, mano? É muita gente dentro de ônibus, cara, não tem condição. E aí, era uma parada assim, que acabava o domingo, vinha a musiquinha final do Fantástico lá, dava depressão já. Não, eu falava assim, caramba, mano, vou ter que acordar daqui a pouco já, pegar um busão lotado, e com certeza, se eu sentar numa cadeira, 2 minutos depois aparece um velho do meu lado. E as pessoas ficam olhando assim, ó. Já fingiu pro que tá jovem. dormindo? Cara, fingir não. Eu falava, tá bom, né? Eu vou ficar em pé, dava o lugar. Mas já teve uma vez que eu dormi real aqui. Aí a hora que eu acordei assim, ó. Você vai acordando meio assim, não é, né? A hora que eu acordei, mano, tinha 2 velhas do meu lado. Falando assim, nossa, que absurdo, né? Ela fica fingindo que tá dormindo. E eu não tava fingindo, eu tava dormindo, cara. Eu tava dormindo real, de babá, assim, tá ligado? Uhum. Nossa, que absurdo. Aí esses jovens aí, ó, ficam fingindo pra não dar lugar pra gente. Eu, caraca, mano, na hora que eu entendi onde eu tava... Tava sendo velado pela senhora. Não, senhora, pode... Vai. A senhorinha só olhando. Vai, e aí? Vai ficar até quando aí? Eu falei, não, senhora, pode sentar aqui, não. Eu tava dormindo de verdade. Que eu tava trabalhando, que eu acordei cedo. Eu tenho 16 anos de idade, tô trabalhando aqui. E aí tem que voltar e ir pra escola à noite ainda. Aí começa, porque na minha época,
Minha senhora, na sua época não tinha nem ônibus. Era charrete. É. Nossa, pau de arara, né? Minha mãe tá contando até Já as começamos outras. bem o podcast aqui, ó, o comediante. Na minha época, carregava o caderno no saco de arroz. É. Meu Deus Na do minha céu, época, faz tempo, hein? na minha época tinha palmatória. Batia não. Eu ia apanhar todo dia de palmatória. Falei, caramba, bicho, mas foi é triste, mano, é triste. E aí quando eu comecei no stand-up, cara, eu ainda trabalhava, aí trabalhava em escritório durante o dia, aí à noite ia fazer show e tal. Quando o stand-up começou a dar um dinheirinho assim, mais ou menos, que igualava meio... Cara, pensei 2 vezes antes de meter o pé. Meter o pé em mim, na verdade, né? Eu fiquei assim, poxa, eu queria um sinal de Deus pra eu parar de trabalhar aqui. Deu 1 semana, meu chefe me chamou e falou assim, tá demitido. Eu falei, ó, o sinal. É, Deus. Aí você fala, mas nossa, Deus permitiu você ser demitido. Cara, eu ganhei rescisão, ganhei fundo de garantia, 6 meses de seguro-desemprego, até eu me estabilizar bonitinho pra continuar. Pô, então vai falar que não foi de Deus? Lógico que foi de Deus. Ganhei uma grana. Se eu peço demissão, eu não ia ganhar nada. Não é verdade? Sim. Aí tá vendo? Então foi uma coisa boa. Uma coisa boa. Investi em camiseta, fiz uns cartãozinhos e tal. Pô, eu entregava cartãozinho. Olha que comediante doido. Ó, tá aqui meu cartão, me contrata. Isso aí era um entregador. Não, na rua não. Mas, Não? mas tinha guardadinha. Não, já imaginei Não, porque confusão. Porque não é qualquer pessoa, assim, ó. Porque, ó, eu peguei um nicho, assim. Isso era uma coisa que a galera falava muito, muito bem disso. Porque eu fazia open nos shows do Ventura, do Di Lopes, do Igor Guimarães, essa galera, Murilo Gun. Então, antigamente era muito raro um comediante ter carro. Então começava assim. E eu não entrava na exceção, era a regra, eu não tinha também. Mas minha mãe tinha. Então, fazia Minha aquela mãe presa, tinha todo um mundo. Celtinha vermelho que eu comprava por uma barra de talento. Minha mãe amava talento. Mãe, deixa eu usar o carro, fazer um show com os meninos ali. Um chocolate aqui, ó. Aí consegui o carro. Mano, o Celtinha vermelho da minha mãe, o Porsche andou nele. O Ventura andou nele. Murilo Couto. Eu acho que minha mãe vendeu barato aquele carro. Tem história, entendeu? Várias tem histórias, história. Várias piadas. Ia lá no Tabuão, lá na Quebrada do Tabuão, já peguei lá, pegava o Thiago Ventura Você lá. deu sorte hein, de lá, hein? Pois é. Você ia no Tabuão e Não, conseguia o Ventura, sair. Então, não, eu rapaz. conseguia sair porque eu tava com ele, né? Ué. Aí, Perdeu pronto, autorização foi pra isso. entrar. Mas eu acho que ali onde ele morava, pelo menos, eu acho que eu fui umas 2, 3 vezes lá, não era tão ruim, não. Eu acho, né? Não sei. Não lembro direito. Mas aí já o Igor, se eu não me engano, morava no Ipiranga. Mano, era um rolê, velho. Né? Tinha que sair pegando a galera, aí ia pro show. Fazia show numas quebradas doidas, Suzano. Nossa, o Boteco do Matias era um clássico só rolê. da galera do Paper Hill lá, do Celcinho, o Japa lá, que abria essas portas pra gente lá. Uns rolês muito doidos. E aí eu ia, mano. O máximo que eu ganhava era a gasosa. A gasosa e o lanche lá, a comida lá. Mas tava lá junto com os caras, pegava experiência, via, conversava, trocava ideia. Era muito legal isso. E aí uma vez acho que foi o Nando Viana, falou pra mim, falou, mano, tu tem um nicho gigantesco, cara. Vai pra cima desse negócio e Você tal. já era da igreja? Já, não, sempre fui da igreja. É que quando eu comecei em 2011, mais ou menos. 2011, não tinha ninguém que fazia assim, que eu conhecia mesmo na igreja. Depois eu fui conhecer o Denis, que hoje é meu amigo, que fazia um tempinho. Mas na época, pra mim, na minha cabeça, não tinha ninguém. Então, o que eu falei? Cara, eu preciso aprender em algum lugar, preciso me aprofundar, conhecer. Não tinha curso, livro. Hoje tem livro do Léo Lins, livro da Judy Carter, tem curso de stand-up, curso de improviso, curso de não sei o quê, mas naquela época não tinha. Então eu me envolvi
pra aprender, pra ir ver mesmo e tal, escrever, testar a piada e tal. Isso era muito... Tá perto isso era dessa muito, galera que você falou. isso era muito bom, legal. Pô, tá doido? O primeiro show do Ventura que eu assisti, ele fez o primeiro solo dele, quando ele tinha cabelo ainda, ele tinha cabelo. Nossa, faz tempo, cabelo hein? um dia? Faz tempo, hein? Ele, cabelinho de ladinho, a camisetinha listrada que ele tinha. Você lembra disso? Olha lá, lembra disso. Aí ele fez o solo dele lá no Teatro do Corinthians. Mano... ele fez no Teatro do Corinthians. Nossa, aí, ó. Vagnão, essa foi uma Ele queria me zoar outro dia aí, ó. Eu Tô lembro, sabendo aqui, ó. Mano, aquele textinho do Play Center lá, da travinha aqui, eu lembro de lá. E mano, tinha 20 pessoas, 30 no máximo. Então, foi essa época do começo. Ele tinha acabado de largar o banco. Ele tinha separado 2 anos de salário ali pra viver. Ele deve ter contado essas histórias aqui, mas... Ele falou que quase tomou um tiro no banco, por isso que... quase mataram ele lá. E não é difícil errar ele, né? Tá vendo? Não sou só eu, não. Ué, ele mesmo... Ele hoje, ele tira o boné, ele fala, mano, olha isso aqui. Olha isso aqui. Ai, Deus do céu. Mas assim, foi tempo de aprendizado. Pô, a gente já fez vários shows moiado por aí. De em barzinho ter 15 pessoas, 10 pessoas. Já teve show de... Às vezes, se tinha uns comediantes que não tinha nada pra fazer, ia no show também. Já teve show de ter mais comediantes do que plateia, entendeu? Caramba. Dos caras se juntarem. Cara. Qual era a sensação? Chegou a desanimar? É ruim porque comediante, ele não ri. Comediante não é o cara que dá... Não, comediante, ele analisa, ele assiste analisando. Tipo assim, a piada é boa, ele fala assim, caramba, é boa essa piada. Olha, ele... É diferente, entendeu? Legal. É diferente da pessoa que tá risada, igual a risada frouxa lá das meninas ali. Ah lá, tá vendo? Fala qualquer coisa, tá rindo lá, tá rindo. É isso. Isso é o público que a gente gosta. Tem comediante que até paga pra essas pessoas irem pro show. Eu ia ganhar bem. Sério? Sério? O povo fica pedindo VIP pra nada, VIP. Não, cara, você ri bem. Senão não tem pra que eu dar. Vou tá lá em todo show. Eu dar o ingresso. Às vezes a gente dá uns VIP, a pessoa vai lá. Piscando no pelo dia, amor de Deus, cara. Além de não pagar, não rir. Não ajuda nós também, pô. Não ajuda nós também. Mas foi massa. Cara, é uma época assim que quem viveu, né? Quem viveu aprendeu muito. Hoje surge uma galera aí. Pô. Hoje olha o tanto de comedy que tem em São Paulo, mano. Tem vários, né? Hilários, tem Minhoca, tem o Barbichas, que era o Comedians. Comedians era o único da época que surgiu. Pô, todo mundo queria fazer lá, mano. Quem tava no cartaz lá do Comedians eram os tops só, entendeu? Então era muito doido isso aí. Hoje não, hoje tem o Vila Sônia Comedy, tem o Acústico, tem o Ramsa lá na Zona Leste. Mano, tem comedy em tudo que é canto. Então, e tem público pra isso hoje. Antigamente você tinha que cavucar. Fazia promoção. Os caras de barzinho faziam promoção. Compra o ingresso, ganha uma cerveja. Compra o ingresso, ganha uma batata. Não sei o quê. Era as doideiras. Pagava, né? Mano. Porque assim, o barzinho pegava uns shows assim numa segunda, numa terça que não dava gente. Aí botava um stand-up lá, a gente conseguia levar uma galera. Então a gente ganhava a bilheteria e os caras ganhavam na consumação. Porque o povo vai num barzinho, assistir um stand-up e bebia alguma coisa, come alguma coisa. Sim. Enfim, qualquer porçãozinha de batata e qualquer refrigerante ou cerveja que o cara compra assim, já deu um lucro pra casa, entendeu? Pra caramba, mas hoje em dia é 380. Você tá doido, cara. Você tá doido. Qualquer rolezinho disso aí. E aí, mas só que desde o início o meu objetivo sempre foi trazer isso para a igreja. Porque como eu fui da igreja, para mim, eu vi no stand-up uma forma de linguagem para eu me comunicar com os jovens da igreja. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu sou da época que o Oficina G3, não sei se vocês já ouviram falar, de Oficina G3 é uma banda de rock muito famosa, gospel. Sim. Que quando surgiu era pecado ouvir.
Que isso, é do demônio. Rock é do demônio. Rock é do demônio. Tudo é do demônio quando surge. Depois vira de Deus. Depois vira de Deus. O começo é do demônio. Depois vira de Deus. Entendeu? O pessoal avalia e tal. Televisão era do demônio. Hoje é de Deus. Entendeu? É tudo. Mas aí quando começou essa parada de stand-up, aí, nossa, fazer piada dentro da igreja. Meu Deus, você vai pro inferno, não pode brincar com as coisas de Deus, que você tá brincando, você tá fazendo chacota. Chocarrice. Chocarrice é uma palavra muito boa. Chocarrice. Tá mais flexível, né? Chocarrice é uma palavra antiga. É mesmo? Você vai conhecer só da sua avó pra frente vai lembrar disso. Chocarrice. Mano, eu ouvi. Chocarrice? Chocarrice, mano. Chocarrice, é engraçado. E aí eu ouvi muito isso. Mas depois, quando a galera conhece o trabalho, sabe que a gente não... O stand-up, ele brinca com o cotidiano, entendeu? A ideia dele não é brincar com... Por exemplo, no meu caso, que eu faço stand-up cristão. O meu objetivo não é brincar com a Bíblia, não é brincar com Deus, é brincar com o dia a dia do crente. Qual que são os perrengues do crente? Por exemplo, eu tenho umas piadas que eu falo de namoro. Namoro cristão. Qual a diferença do namoro cristão pro namoro normal? Pelas doutrinas da igreja tem isso, de você se guardar pro casamento. Então a gente fala assim, tem algumas igrejas que oram antes de namorar, assim, pra ter uma confirmação de Deus. Aí a gente brinca com só não pode orar em línguas, tá ligado? Porque faz essa conexão, porque tem o falar em línguas, que é o dom do Espírito, mas quando falar assim, orar em línguas, é pro irmão não... Entendeu? Você entendeu? É isso. Não dá uma linguada. Tô orando com a irmã, mas tá metendo a língua na boca dela. Não pode, mano. Não pode. Tá... Mas, na verdade, o humor ele é uma ferramenta de crítica também. Cara, se eu tô fazendo uma piada com isso, o cara que ouve isso e tá fazendo isso, ele vai, acho que eu tô fazendo errado, entendeu? Várias vezes eu já ouvi sobre isso. Então a gente faz piada mesmo, na verdade, de instruir, o objetivo de instruir os jovens também, as pessoas. Sim. Por exemplo, tem uma outra nessa de namoro que o pessoal brinca muito. Quando faz uma oração, normalmente na igreja tem essa oração que a pessoa põe a mão, né? Que é a oração com imposição de mãos. É isso, você põe a mão na pessoa e ora por ela. Aí quando a pessoa fala assim, tô orando com a fulana lá pra ver se nós namora e tal. Aí brinca com isso, não vai orar com imposição de mãos também. Mas falando o quê? Não pode dar uns... Entendeu? Você pega rápido as coisas, você é inteligente, cara. Você pega rápido. Isso. Então a gente brinca com isso. Vai orar? Não vai orar em línguas, não vai orar com imposição de mãos. É isso. Orar é longe. Aí o cara já põe a mão. Exatamente. E aí tem até uma piada que eu falo disso, que eu falo assim, a menina disse que queria orar comigo. Aí eu falei, mas a gente pode se beijar? Ela, não. A gente pode se abraçar? Não. A gente pode andar de mão dada na rua? Não. A gente pode ter apelido carinhoso? Não. Eu falo, caramba, nós estamos casados já, então. Não pode fazer nada? Né? Então, já estamos casados. Já. O cara segurou a risada. A esposa tá olhando aqui do lado. Eu não posso rir. Eu não posso nem ir pra igreja, eu tô em fornicação há 14 anos. Mas não casou? Não é casado? Não pediu em casamento ainda? Eu pedi, ela não quis casar comigo. Irmão, você sabe que não adianta nada essa enrolação. Porque se separar hoje tem uso capião, você sabe, né? Uso capião. Bicho. Já habitou mais de 5 anos. Entendeu? É isso, filho. União estável chama, né? União estável. Você faz direito? Aí, ó. Tá ferrado, meu parceiro. Criando a cobra se você casa. Perde mim. Se você separar, ela arranca até seus óculos. Vai nessa. Vai brincando. Já tô me preparando, tô passando tudo pro meu filho. Tá gravando, né? Tá gravando, né? Tá gravando não, né? Tá não. E você faz muita piada dentro da igreja. No começo, como que era isso aí pro pessoal, cara? Você ficava meio assim de fazer a piada e tal, o pessoal levar pro sentido duplo igual você
Tá fazendo. No começo eu tive um pouco de dificuldade, porque assim, eu sempre fui da igreja dos meus pais. Eu conheci a realidade da igreja deles. Quando eu comecei a fazer show em outras igrejas, eu descobri que existiam 1 milhão de igrejas diferentes, assim. Então, por exemplo, a igreja dos meus pais era uma igreja tranquila, uma igreja que você vai de calça jeans e camiseta, normal e tal. Aí eu comecei a ir numas igrejas, tinha umas igrejas mais rígidas, que é só de gravata. Só de terno e gravata e as irmãs de vestido. É assim. Tem igreja que é assim. Tem igreja que o povo vai de bermuda e chinelo. É muito doido, entendeu? Então, cada igreja tem os usos e costumes, né? Que o pessoal fala. Então, até o jeito de cumprimentar é diferente. Tem igreja que fala a paz, tem outra que é a paz do Senhor, é a paz de Cristo, é a paz de Deus. A outra fala shalom, a outra... Tem outra que fala, e aí, mano, beleza? E geralmente é aquelas... Salve. Salve, irmão! Salve. Tá salvo, tem Jesus, tá salvo. Então é isso. Então, são muitas igrejas diferentes. E aí eu fui aprendendo, cara, a como... Não só me portar, mas até a falar em cada uma delas, assim. E aos poucos, o pessoal foi aceitando mais, né? Esse tipo de trabalho, esse tipo de projeto, assim. Porque viram que através disso você consegue alcançar mais os jovens. Cara, não tem como. Não tem como. Se você não muda as suas estratégias, você fica para trás. Todo sentido, né? Digamos assim, hoje em dia tem o podcast. Você quer alcançar a galera, antigamente você tinha que fazer uma propaganda na rádio. Você tinha que botar cartaz na rua. Aí depois vem a televisão e não sei o quê. Sim. Hoje a internet tá aí. Quem sabe usar a internet alcança a galera. Sim. Entendeu? Você não precisa mais da Globo, do SBT. Precisa mais. Você tem internet, cara. Você vai lá, bota um dinheirinho, o Instagram, o tráfego pago lá, entrega os negócios para as pessoas. Então, assim, as coisas vão mudando. Então, o jeito o jeito de levar a palavra de Deus também muda. E a gente acredita nisso. A Bíblia fala, né, que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Mas a palavra de Deus não muda, mas o jeito de levar, ela muda. Você vê, vou falar um nome aqui, com certeza vocês conhecem, Cláudio Duarte. Certo. Aquele pastor lá do cabelo branco lá, que é o... Ele foi um cara que quebrou muito esse paradigma na comédia dentro da igreja. Sim. Ele é um pastor, ele prega, só que o que viralizou? Os cortes dele fazendo piada no meio da pregação. São pregações que tem 40 minutos, aí tem 2 minutos de piada, assim, uma piadinha aqui, outra aqui, que esses cortezinhos aqui, pum. Viralizou muito. Viralizou. Né? E não foi nem ele que postou, cara. O cara viralizou com as pessoas postando ele. Muito doido isso, né? Muito doido. E aí, só que hoje quem conhece o pastor Cláudio Duarte sabe. Eu já fui na igreja dele, eu sei quem ele é. E, pô, o cara é um pastorzão, cara sério, cara que senta na mesa, que conversa contigo, que cuida das ovelhas dele. Pô, a gente fez um stand-up lá, eu, Douglas de Lima, fizemos um stand-up lá, acabou o stand-up. Mano, ele conversa com todo mundo da igreja dele. Ele conversa Isso é pastor, isso é um cara que cuida e tal. Quem vê na internet, vê um cortezinho e tudo mais. Isso é o que as pessoas fazem hoje. Vê um cortezinho na internet e julga. Não sabe quem você é, não sabe a vida que você tem. Sim. Então as pessoas viam um vídeo meu no Facebook na época, né? Tava lançando, 2011, 2012. Aí lança um vídeo de piada no Facebook. Nossa! Ó o pecador, vai pro inferno. Contando piada dentro da igreja. Caraca, mas a pessoa não quer ter o trabalho de conhecer você, de saber quem que é esse cara. Pô, eu sou filho de pastor, cara. Eu conheço a Bíblia, eu nasci num berço evangélico. Na verdade, nasci na maternidade. Mas fala berço evangélico, imagina que tá escrito El Shaddai no berço, assim, não. Mas desde que eu me entendo por gente, eu vou pra igreja, desde criança, desde sempre. Então, pra mim não é difícil. Você chegar em mim e falar assim, mano, ó... Tem uma vivência, aqui, né? Não, aqui, ó, nesse ambiente, você não pode falar palavrão, você não pode falar... Eu sei, cara. Eu sei, eu vivo dentro da igreja. Eu sei o que não pode falar. Vou chegar em cima do púlpito de uma igreja e falar as besteiras. Não.
É o meu cotidiano. Então, os meninos, eles sempre me conheceram por isso. Se perguntar pra eles, porventura, esses meninos, assim, quando a gente chegava no show lá e falava, qual vai ser a ordem dos comediantes? Ah, põe o Zamparo primeiro, que o dele é mais leve. Era sempre assim. Aí deixa o outro por último, que ele fala muita besteira. Aí os caras falavam, é isso, o show vai do céu ao inferno. Era esse, assim. Então eles gostavam sempre de me botar em primeiro. Ninguém gostava de ir primeiro porque a plateia tá fria também. Era sempre essa briga. Não quero ir primeiro, não quero ir primeiro. Aí como eu era mais novo, era open, né, que o povo fala. Era o open, não sei o que e tal. E o show era mais leve, me botavam primeiro. A maioria das vezes. Então eu já era acostumado com isso. E aí um dia o Murilo Gun me falou uma parada que meio que mudou minha mente, que eu quebrava a cabeça pra fazer piada em bar. Que eu não tava num ambiente meu. Eu não era frequentador de bar. Então pra mim eu tinha que fazer piadas pro público que tava ali, daquele estilo. Aí ele falou, mano, me conta uma piada que você conta na igreja. Aí eu... Sacada, hein? Aí eu... Só tava sentado na mesa, só nós dois. Eu, ele, acho que tinha mais uma pessoa, assim. Isso antes de começar um show. Num barzinho lá na Zona Leste, lá. Deixa eu ver uma piada. Uma piada que você vai entender. Fiquei pensando, né? Uma piada. Aí contei uma piadinha simples lá. Falei assim, tem uma menina na igreja que eu gostava. Aí não sabia como chegar nela. Falei, vou mandar um versículo pra ela. Escrevi no bilhete assim, ó. Gênesis 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. É legal, aí mandei pra ela, ela deu um sorrisinho e tal, respondeu atrás do bilhete, trouxe de volta pra mim. A hora que eu li, ela mandou um versículo pra mim também. A hora que eu li, tava em Marcos 8, versículo 33. Retira-te pra trás de mim, Satanás. Cara, mas ele riu disso. Ele falou, cara, isso é muito bom, mano, isso você tem que contar aqui. Eu falei, mas isso aqui é um bar, mano, como que eu vou contar uma piada que tem versículo bíblico? Ele, mano, conta. Eu nem sou da igreja e eu gostei. Achei muito engraçado. Aí contei, a galera riu pra caramba. Eu falei, olha que doideira, cara. A pessoa... a gente tem que entender que, mesmo não ser um ambiente bíblico, a gente tá num país cristão. Que a maioria sabe quem é Jesus. A maioria sabe da Bíblia. Entendeu? Pelo menos o básico, o raso, assim. Sim. Se eu te perguntar assim, tu sabe quem é Adão e Eva? Você sabe. Quem é Jesus? Bíblia. Essas coisas todo mundo aqui no Brasil, a maioria sabe. E aí ele abriu minha mente pra isso. E aí comecei a fazer esse tipo de piada dentro do bar, mano. Muito doido, né? E aí quando acabava o show era muito normal alguém chegar pra mim e falar, mano, que da hora, pô, tu é da igreja mesmo? Eu falei, sou. Pô, eu também era. Aí eu também era. Já fui em tal, hoje não vou mais, mas já fui em tal. Eu falei, olha que da hora, muito doido isso. E eu comecei a conseguir... me dava uma abertura, às vezes até pra evangelizar as pessoas no bar, cara. Era muito doido isso. Aí eu falava pra ele, por quê? Não é porque você era, por que você não é mais? Porque aconteceu uns negócios chatos, assim, uma pessoa fez um negócio pra mim, aí fiquei chateado, saí da igreja. Eu falei, mas e Jesus? O que Jesus fez pra você, cara? Jesus te magoou? Deus te magoou? Não. Mas as pessoas é assim, cara. Dentro da igreja, fora da igreja, as pessoas sempre vão te magoar. Sim. Mas Jesus é uma pessoa que nunca vai te abandonar, que nunca vai te... Pai, e conseguir... Mano, no bar, assim, acabava o show, sertanejão rolando, e eu falando de Jesus pra uma pessoa no bar. Da hora, muito doido, né? Isso é muito doido, né? Tá levando a mensagem. Cara, mas esse é meu propósito. Esse sempre foi. Lá era uma escola pra mim. Hoje eu não faço mais show em barzinho, até raramente tem por causa dos comedies, né? O pessoal também parou muito com esse show de elenco. Hoje é muito show solo, a galera faz mais show solo e tal. Mas eu trouxe isso dentro da igreja, porque dentro da igreja eu tenho um espaço maior para falar abertamente sobre isso. No palco de um barzinho eu não podia falar sobre isso. Agora já na igreja eu consigo falar, entendeu? Já faço stand-up, acabou o stand-up e já emendo uma mensagem, tal... E aí, recentemente, comecei a postar uns trechos dessa mensagem e viralizar na internet. Postei uma mensagem agora, falando uma mensagem sobre perdão.
Falei pro menino segurar um saco de feijão, chamei um menino no palco lá, segurar um saco de feijão e tal, não sei o quê. Aí, esse vídeo pegou 10 milhões de visualizações, cara. Porra. Eu não tenho nenhum vídeo de stand-up que tem isso. 10 milhões. 10 milhões. Ganhei 50 mil seguidores só com esse vídeo. Caraca. Doideira, cara. E aí, é um molequinho magrelinho, é muito engraçado, porque tem 3 tipos de comentário esse vídeo. Um da galera que gostou, amém, que mensagem legal, glória a Deus. Tal. O segundo da galera que fala assim, nossa, olha, pastor coach, olha a mensagem pra levantar o eco. E eu nem sou pastor. E o terceiro, que também, bastante mensagem disso. O pessoal fala assim, eu perguntei pro menino no começo do vídeo, quanto você pega no supino na academia? Aí ele falou 30 de cada lado. E os comentários da galera assim, nem ferrando que esse moleque pega 30 de cada lado. Vai ter vários comentários assim. E uns comentários da pessoa... 3 linhas. Da pessoa falando assim, mensagem legal. Mas nem ferrando que esse moleque pega 30 de cada lado. Aí os moleques assim, eu pego 15 de cada lado. Olha o tamanho desse moleque não pega. Aí fica essa discussão lá. Mano, gente discutindo assim. Não, mas dependendo da posição que o menino pegar, ele pode... E gerando discussão no vídeo que não é sobre academia. Foi longe. Tá ligado? Mas o objetivo do vídeo é que eu peço pro menino segurar um saco de feijão assim, com o braço estendido. E no começo tá leve, é 1 quilo só de feijão. E aí eu continuo falando. Só que daqui a pouco, quando vê, o moleque tá assim. E aí eu falo sobre isso. A nossa vida é a mesma coisa. Quando a gente deixa de liberar perdão pra alguém, porque não é nada demais. A gente guarda isso. Só que isso cresce, mano. Hoje é só um rançozinho que eu tenho de você. Daqui a pouco eu não consigo nem olhar mais pra tua cara, nem estar no mesmo ambiente mais. Porque a falta de perdão é isso. A falta de perdão gera isso. Essa raiva, esse negócio cresce dentro da gente, cara. E você vê como é uma mensagem que bate de encontro com as pessoas. Você vê a proporção que o vídeo tomou, cara. Quantas pessoas hoje que não perdoam, quantas pessoas hoje que guardam pra ela, porque acham que não, eu aguento, eu sou forte. E eu orgulho também, mano. Você faz a parada comigo. Pra que eu vou liberar o perdão se você não me pediu? Entendeu? Você que errou comigo. Sim. Você que tem que vir me pedir perdão. Esse é meu orgulho falando, entendeu? Sim. Mas a maioria das pessoas erra e nem sabe que errou, entendeu? O casamento acontece muito isso. Pacas. Porque a mulher não é orgulhosa. Eu sei que a sua mulher não é orgulhosa. A mulher de vocês não é orgulhosa, tenho geralmente a mulher certeza. é mais tranquila. Imagina. Não. Eu que sou É mais orgulhoso. paciente. Mas, por exemplo, do nada você chega na sua casa, sua mulher tá de bico pra você. Você não faz ideia. Aí Mas isso não é normal? Aí você vai e você fala assim, amor, tá tudo bem? Tá tudo ótimo. E um bico aqui, ó. Aí você vai, não sei o quê, e você fica rondando, sondando e tal. Aí chega uma hora que você, de tanto insistir, você fala assim, amor, o que aconteceu? Eu fiz alguma coisa. Ela fala assim, se você não sabe, não sou eu que vou te falar. Olha lá. Caramba. Olha. Te contar. Tá vendo? Eu tô revelando a vida da irmã aqui, ó. Igualzinho. Revelação. Igualzinho. Olha. Eu não sou pregador, eu sou profeta. The King, the Power. É isso. Voltamos lá. Ai. Mas cara, e acontece muito. Se isso acontece no casamento, no resto, então, cara, a gente guarda muita mágoa, principalmente dentro do trabalho. Chefe que trata mal, que faz mal pra pessoa, e a pessoa guarda. Por quê? Porque é o chefe. Não posso chegar nele e falar. Não, eu guardo isso. Em amizade, família, igreja, qualquer lugar, cara, qualquer lugar. E as pessoas, ao invés de resolver a situação, preferem guardar. Então, isso é um peso que cresce. Aí você vê a proporção que o vídeo tomou, cara. Eu me surpreendi. Pô, 10 milhões... Mano, 10 milhões...
São 600 mil compartilhamentos. 600 mil compartilhamentos? Mano, eu não tenho 600 mil seguidores, tá ligado? Eu fico com muita raiva disso. Porque cada pessoa que compartilhou não me seguiu. Sabe? Eu poderia ter 600 mil seguidores, mas eu tô lá, ó, 266 mil seguidores. Amém, estamos crescendo de pouquinho. Mas você fica pensando, pô, se a pessoa compartilha é porque ela gostou do conteúdo. Sim. Se a pessoa gostou do... Caramba, custa você seguir? Dá tempo, volta lá e segue. Então, e aí é muito doido. Aí eu fui vendo, porque eu posto bastante vídeo de stand-up. Aí os vídeos de stand-up estão dando uma caída. E esses vídeos da mensagem estão... Postei outro vídeo de mensagem, um vídeo de um copo plástico. Que eu peço pra galera, usa a criatividade aí. Sim. Aí o que a pessoa faz com o copo plástico? Rasga o copo, né? Aí faz o sol, a aranha, faz o sol, faz a flor. Tudo é a mesma coisa, mas só muda o nome, né? Aí outro falou, fiz um sol. Aí outro, então o meu é a flor, que é a mesma coisa. E aí eu falei sobre o propósito, tá vendo? Aí agora, quero botar água no copo. Não dá. Porque você destruiu o copo, você perdeu o propósito. Então a gente tem que entender na vida que a gente não pode perder o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? Levar Jesus para as pessoas, levar o amor de Deus para as pessoas e tudo mais. E às vezes no meio da nossa correria a gente perde esse propósito porque a gente quer se adequar nos lugares que a gente está. Vou fazer só um negocinho aqui errado. Não sei o quê. Desvio de conduta, de caráter, entendeu? Sim. Quando vê, mano, você já está envolvido no negócio. E nosso mundo o seu de hoje é muito propício, né? Isso. E o seu propósito que um dia foi de levar uma mensagem, levar Jesus e levar para as pessoas, hoje seu propósito é só crescer, ganhar dinheiro, que você vai tanto se envolvendo nas coisas lá que você perde rapidinho, cara, o seu propósito. E aí foi um outro vídeo que acho que ele tá com quase 700 mil. Eu falei, caramba, mano. Foi o segundo vídeo de mensagem que eu postei sobre isso. Aí postei um vídeo de uma mensagem de um stand-up de casais que eu faço também, falando sobre a questão do testemunho dos meus pais, sobre você investir no seu casamento, cuidar. Aí já não tem muito Bíblia, é coisa de casal mesmo. Sobre você cuidar do seu casamento e tal, sobre... Mano, 2 milhões. Aí eu falo, caramba, eu acho que eu não sou um bom comediante. Parece que tá tomando outro rumo, certo? Não, aí eu quase desisti da comédia. Isso não. Vou virar um Cláudio Duarte Júnior. Não, mas assim, todos esses vídeos, eles têm uma pitada de comédia. Tem uma mensagem, mas eles têm uma pitada de comédia também. Então, isso... Todos os meninos falam pra mim, mano, você achou a veia do negócio. Tá dando certo, vai, continua postando. E aí... E agora é isso. E o mais legal é levar a mensagem de Jesus nisso, cara. É isso. É muito louco isso. E aí, Gui? Mano, qual foi o momento mais marcante, assim, que Deus te usou pra tocar alguém? Mais marcante? Cara, teve uma vez... Eu tava fazendo stand-up numa igreja... E aí no final do stand-up, dei a mensagem e tal. Aí perguntei quem queria ir lá na frente, receber uma oração e tal, não sei o que. Foi uma senhorinha lá, uma senhorinha de idade, bem legal, oramos por ela e tal. Aí no final ela pediu pra conversar comigo. Depois tinha acabado, todo mundo indo embora, ela pediu pra vir conversar comigo. Os filhos dela eram daquela igreja. E aí ela disse pra mim que tava enfrentando uma depressão, já tinha uns 2 anos quase. E aí naquele dia ela tinha decidido se matar. Tirar a própria vida, assim. E ela fez um plano que era o seguinte: meus filhos vão pra igreja, eu vou ficar sozinho em casa e vou tomar uns remédios, bababá. Só que nesse dia ia ser um evento diferente dos jovens, que ia ter um stand-up. Ela, não, vamos mãe, vamos, vai ter um stand-up, vai ser legal, você precisa rir, você precisa se divertir. Não quero que é coisa de jovem, eu não sou jovem. Aí insistiu, arrastaram ela pra lá. E aí quando ela chegou lá, ela sentou na última fileira, aí ficou lá quietinho, ficou assim, não vou rir, quero
Que acabe logo pra eu ir embora. E ela disse que no meio das piadas, cara, no meio do show do stand-up mesmo, ela sentiu como se alguém estivesse abraçando ela ali, sabe? E ela de repente sentiu que aquele abraço, ela falou, eu senti alguém me abraçar, e quando essa pessoa me abraçou, eu senti que ela arrancou de mim aquela tristeza, sabe? Ela deixou de me abraçar e a tristeza saiu. Eu tava bem. E do nada eu comecei a rir também. Eu comecei a rir das piadas e não sei o que, tal. Aí no final, quando você deu uma mensagem, emocionou muito e tal, e queria dizer pra você. E ali naquele momento ela entregou a vida dela pra Jesus, assim, tipo, 60 e poucos anos de idade. E eu falei, mano, que doideira, cara. No meio do stand-up, mano, 2 anos de depressão, tomando remédio, tarja preta, os caras. E aí no meio do stand-up, mano, a mulher falou assim, não tinha mais nada, não sentia mais nada. Tô bem. E foi muito louco. Todo mundo chorando, os filhos chorando, ela chorando, eu chorando, todo mundo chorando. Assim. Você fala, cara, é muito louco isso. Às vezes a gente recebe umas mensagens de gente que estão passando por um momento difícil. E fala assim, pô, seus vídeos me ajudam, eu assisto seus vídeos e tal. Mas esse me marcou muito por causa disso. Deve ser uma satisfação gigante. Porque não foi uma parada assim, isso tá me ajudando a passar por isso. Não, ela falou assim, foi como se o negócio tivesse resolvido, assim, sabe? Uhum. E eu tenho a certeza que ali quem abraçou ela naquele momento foi Jesus, sabe? Foi, tá presente. Porque, pô, pra do nada, assim, arrancar o negócio dela, cara, não tem como. E aí tirar a própria vida, né? Era o plano. Aí você vê, olha de onde ela saiu, de um plano de morte pra vida, cara. Total ali, normalidade, top. Cara, isso é muito doido, cara. Isso é muito legal. E é cientificamente comprovado, né? Que a risada, ela faz bem. A risada, ela movimenta trocentos ossos, músculos na face e não sei o que e tal. Então, a gente sabe que isso... Tem pessoas que acreditam nessa questão espiritual também, mas quem não acredita não pode negar a ciência, pelo menos. Sim. A ciência tem o estudo, a ciência diz ali que rir faz bem. Ter esses momentos de entretenimento, de risada, isso faz bem. É isso que eu ia te perguntar agora. Vocês fazem um trabalho lindíssimo aí nos hospitais, né? Indo levar lá, vão vestido de palhaço e tal. Como é que é isso aí? Como é que surgiu, cara, esse trabalho? Cara, eu tenho um amigo, ele é o líder do projeto, Gilmar, e eu conheci ele através da minha esposa, da minha cunhada, quando eu comecei a namorar com ela, 9 de casado, uns 10 anos e pouco atrás, assim. E aí ele me chamou pra ir, e eu tinha muita vontade de ir, só que eu tinha medo, cara, porque eu era um comediante cara limpa, né? Eu sou uma pessoa que eu sei fazer os outros rir assim. Agora, maquiar, um nariz, um palhaço. Eu falo, cara, era até uma ofensa pra mim, sabe? As pessoas quando me xingavam no Facebook, é que eu tinha essa trava também. Falava, isso é um palhaço. Seu palhaço. Isso aí tá achando que a igreja é um circo? Falavam isso pra mim. Tá achando que a igreja é um circo? A igreja é sagrada, a igreja é santa. E aí, de tantas pessoas me chamavam de palhaço, eu fiquei, caramba, será que eu vou virar um palhaço mesmo? Assim, aí ficava nessa luta, assim. Demorei um tempinho pra aceitar, mas... Cara, quando eu fui, foi massa. Foi massa, assim, sabe? E tem quase... Não sei exatamente quanto tempo, mas eu acho que deve ter uns 9, 10 anos aí que eu faço parte desse grupo aí. A gente vai uma vez por mês, lá no Hospital Regional de Osasco. E já chegamos a ter quase 30 pessoas no grupo. Hoje, a nossa última visita tinha 5. As pessoas... É um negócio difícil, cara. É um negócio difícil. Não é pra todo mundo. As pessoas mandam mensagem. Nossa, que trabalho lindo, que coisa mas top. É árduo, né? Mas a pessoa não quer ir, entendeu? O pessoal não quer ir. Enfim... Parece um filme, né? Você já assistiu um filme desse? Que tem um... Eu não esqueci o nome do filme.
Mano, o filme é muito top. Que fala justamente disso, que o cara Sim. vai no hospital lá e... É o... Tem até esse ator. E ele morreu. Se matou. É. Ele, exatamente. Se matou em Eu depressão. esqueci o nome. Ele Eu assisti mesmo. Tem um tempo. Putz, agora me falhou o nome. Ixi. É o Robin Williams. Robin Pat Adams. Pat Adams, é isso mesmo. Isso, Pat Adams. Cara, filmaço, maravilhoso. Pesado, muito louco. E aquilo mostra muito a realidade não só do palhaço, mas de muitos comediantes também. Que na frente a risada e por trás tem a depressão. Você vê aí, ó, o Whindersson. Whindersson Nunes, Até chegou a se internar agora e tudo mais pra cuidar da cabeça. Cara, é difícil. E não só o Whindersson. O Sterblich também, que é um baita de um comediante, que era do Pânico e tudo, sabe? Muito caso de Depressivo. Muita gente, A cara. maior muita doença, a doença maior do planeta hoje é a depressão. É. Assola muita gente. E as pessoas esperam muito isso da gente, entendeu? Então a pessoa vê a gente assim, em qualquer lugar, fica esperando. Vai contar... Não, vai contar uma piada agora. Agora assim vai. aqui, eu confesso que eu tava assim. Agora vai. Será que agora? Será que... E não, cara, a gente é ser humano normal. Tem dia que a gente acorda que não quer olhar pra cara de ninguém. E a gente briga no casamento, a gente tem mau humor, tem um monte de coisa, assim. Minha mãe teve o celular furtado essa semana. E aí tá doido. Com o celular, eu fico o dia inteiro hoje aqui. Aí, pega o celular pra mim e não sei o que, parcela no seu cartão, eu vou pagar. Beleza, mãe. E aí tava até agora mandando mensagem. Ó, tem mensagem dela aqui, ó. Tem mensagem dela. E aí, deu certo? E não sei o que. Aí hoje eu já. Mãe, pelo amor de Deus, mãe, eu tô num podcast, mãe, eu não posso. Já tirou minha paz. Nada vai tirar minha paz. Sabe quando você acorda? Não, hoje é meu dia, hoje nada vai tirar minha paz. Aí você vai fazer o café da manhã, o queijo não desgruda. Aí vem tudo junto, queijo, vem 3 fatias de queijo num negócio. Aí você vai tirar, a hora que você consegue tirar, vem um pedacinho desse tamanho assim, ó, de queijo no início. Aí você já começa a achar. Mas a gente, cara, é ser humano normal. Aí eu já falo com sua mãe que você arrumou o celular, viu? Aqui também vende. Aqui vende? Já dos comprei. Nossos patrocinadores aí. Não acredito, cara, já comprei, cara. De moto aí a milhão, fala aí. Pediu, chegou. Antes de acabar o programa, de moto ou de Velotrol do lado, a milhão. Não, aí não tem como. É muito louco, cara. A depressão, eu acho que vai chegar uma hora que ela vai tomar conta de tudo. O legal é que, assim, muita gente tá indo pras igrejas, né, cara? O pessoal tá indo realmente se cuidar, porque precisa também. O mundo hoje também cobra muito também, né? Você tem que ser um monte de coisa, né? É muito louco. E vocês que estão lá na igreja estão fazendo esse tipo de amparo pro jovem, né? Porque a igreja hoje eu vi que ela mudou, né? Hoje tá abrangindo pro jovem ficar naquele espaço, ter shows, ter um monte de coisa, né? Não só dentro, como fora também. A galera se junta, a galera vai no cinema, vai no kart, vai no boliche, faz evangelismo na Paulista, vai lá na Paulista e tal. Porque a igreja, ela é muito... Eu tenho um amigo que tem uma igreja que chama Hangar 7. Achei muito interessante esse nome dele. Aí quando eu tava lá na igreja, eu falei, mas por que Hangar 7 o nome do... Falou, é hangar porque o hangar é onde o avião ele é preparado para voar. Entendeu? E a igreja é isso. A igreja é um lugar onde você é preparado para ir para fora. Porque as pessoas que precisam de Jesus estão lá fora, entendeu? E a gente tem que trazer ela aí para ser cuidado, para ser preparado, para ir lá para fora, levar o amor de Jesus. Cara, o evangelho não é só você pregar a Bíblia, abre a Bíblia, não sei o quê. Cara, o evangelho é a nossa vida, mano. Não adianta eu pregar uma palavra e lá fora eu roubo as pessoas. Eu sou um cara de caráter duvidoso e não sei o quê. Não, cara. A nossa vida... Tem uma frase muito legal que eu vi esses dias que a única Bíblia que muitas pessoas vão ler hoje é a sua vida. Porque muitas pessoas não abrem a Bíblia, não acreditam na Bíblia, mas elas veem você. O que você faz...
O que você... Por onde você anda, as coisas que você faz. Então, é a Bíblia que elas leem, é a sua vida, cara. Então... Hoje tá muito comum esse trabalho fora das igrejas também. E eu acho muito, muito legal mesmo. Reúne a galera, tem os cultos de jovens, tem as comunhões e tal, tem célula e tal. Mas eles têm ido muito para fora também. Né? Tem ido muito para fora. E essa parte do entretenimento também, a gente tem feito muita coisa em teatro também. Tem vários comediantes aí que a gente tá fazendo. Sábado mesmo agora a gente fez um show num teatro em São Bernardo com o Santo Riso, que é um... Santo Riso, que Santo legal. Riso é um grupo, né? São vários comediantes, que eu criei esse grupo, aí são vários comediantes. A gente fez show em 4 comediantes nesse sábado lá. Então foi num teatro. Então tinha galera de igrejas diferentes, de quem nem é de igreja também, mas foi lá para assistir o show. Bacana. E o pessoal tudo no teatro. Então é um rolê fora de igreja, fora de culto, fora essas coisas. E a galera vai, cara. Antes não tinha tanto, né? Tinha, mas não... Antes o rolê de crente era só comer. Só rodízio. Mano. Rodízio de pizza e... Você quer ver? O Habib's só se tornou o que se tornou no Brasil por causa dos crentes. Cara, você acredita que... Vai no Habib's domingo à noite. Chega no Habib's, chega num Habib's domingo à noite, perto de umas 9h30 da noite. A hora que tu entrar, você vai ver um monte de gente engravatada, arrumadinho. Se você pisar na porta do Habib e falar, Pai do Senhor, todo mundo, amém! Faz o teste, pra você ver. Você tá maluco, cara? É bem isso. Habib's. Eu lembro que quando eu ia no grupo de jovens com um camarada meu, a gente ia tudo pro Habib's. Isso já 15 anos atrás. Mas aquela época lá era 10 esfirra por... Nossa, era muito barato. 10 esfirra, 40, era 20 centavos cada uma, 49 centavos. 5 mangos uma esfirra. Uma esfirra. Até tristeza de lembrar. Faz tempo que eu não vou no Habib's, não tenho mais dinheiro pra ir lá. Habib's virou rolê caro agora, né? O que você acha? Os jovens querem mais zoeira hoje ou mais reflexão? Depende do jovem. Tô falando jovem da igreja. Os jovens que estão chegando. Porque são grupos seletivos, né? Aqueles que estão ali na igreja, os que estão chegando para conhecer, para... Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio nesse sentido. Não pode levar tudo só pro lado sério, mas também não pode ser bagunça. Entendeu? Eu acho... a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há um tempo para todas as coisas. Tem o tempo de chorar, o tempo de sorrir, o tempo de plantar, o tempo de colher. Então tem um tempo para tudo. Por exemplo, eu não vou numa igreja fazer stand-up num culto de Santa Ceia, num culto de domingo, que é aquele culto mais sério, que é onde o pastor prega e tal. Que geralmente eu faço o quê? No culto de jovens, no culto de casais, que eu tenho um stand-up para casais também. Então, tem um momento para tudo. Então, o jovem, cara, jovem é jovem, desde a nossa época, mano. Entendeu? Então, na nossa época, quando a gente era jovem, há muito tempo atrás... Numa galáxia distante. Todo jovem, ele quer se divertir. Faz parte do jovem isso. O jovem, ele quer se divertir, o jovem, ele quer zoar, o jovem, ele quer aproveitar a vida, aproveitar a juventude, porque aí depois nós casa e não... As coisas ficam diferentes, né? Você que tá pensando em casar. Ele tá rindo, mas por dentro tá chorando aqui, ó. Por dentro. Viu o meme do Faustão que fica rindo, mas por dentro. Então o equilíbrio, é saber a hora. E também é limite, né? É limite. Muita gente até fala, né? A pergunta, qual é o limite do humor? Qual é o limite? Cara, tanto para quem é da igreja, o limite está atrelado ao seu propósito, cara. Entendeu? Qual é o meu propósito fazendo humor? É só arrancar risada? Então eu vou até arrancar risada da pessoa. Esse é meu limite. Agora, o meu propósito não é só levar risada. Eu quero levar Jesus para as pessoas através da risada, através do humor. Eu quero mostrar Jesus para as pessoas. Agora, se eu fizer um humor pesado, um humor com palavrões, pornografia e todas essas coisas, eu tô mostrando Jesus para essas pessoas? Não tô, cara. Então eu ultrapassei o meu limite. O meu humor tem que ser algo
que aproxime Jesus das pessoas, não que afaste. Então, o meu limite tá aí. E nesse sentido é a mesma coisa. O jovem, dentro da igreja, ele gosta da zoeira. Todo jovem gosta de zoeira. Sim. Só que tem que saber o limite. Só que tem que saber o ambiente, o local. Então, se você for hoje num culto de jovens, na igreja, você vai ver. A galera tem um momento ali do louvor que canta, e tem umas músicas agitadas, um rock, uns negócios. Hoje o trap, gospel, tá muito em alta. Pô, os caras fazem... canta, rap, rima, esses negócios doidos. Na igreja, cara. Tá muito em alta isso. O Vitinho, 2 metros, esses caras, o Nesk. Então, assim, tem um momento que canta, que agita e dança lá. Aí tem um momento da palavra. Tem um momento que é Bíblia ali, pá, e é um momento sério ali. E aí, no final, muitos lugares, depois do culto de jovens, tem a parte da comunhão ali. A galera sai pra comer, ou faz alguma coisa, um after ali na igreja mesmo. Essa semana eu tive sexta-feira. Achei massa. Foi na igreja Além do Véu, em Santo André. Fui lá, fiz o stand-up, acabou. Aí o after deles foi ali no lounge da igreja, montaram um karaokê, mano. Nossa, que doideira. Que legal, cara. Eu já fui em karaokê normal, já vi karaokê normal por aí. Era igualzinho, só que era com música da igreja, entendeu? 2 pessoas desafinadíssimas cantando. A galera do lado cantando junto e tal. Aí rolando uns comes e bebe. Mano, muito massa, cara. Foi muito legal. Então, é o momento, é o ambiente e tal. E tem que ver se é saudável. Entendeu? Pro local que tá. Hoje muita gente... Eu vejo, pelo menos isso eu vejo na internet, tá ligado? Muita gente... virou moda ser cristão. Né? Às vezes vê a pessoa ali se batizando. E aí tem muito esse julgamento, né? Tipo, o que você acha disso? Eu vejo muito isso. Vamos supor, um famoso batizou na igreja. Agora virou moda. Os cristãos estão indo na igreja só por hype. Eu vejo muito isso. Vejo muitas pessoas falando isso na internet. Melhor um hype na igreja do que no... Eu também penso. Não sei. Eu penso assim, quanto mais... Porque o meu pai foi um cara que veio pra igreja por interesse. Porque ele era apaixonado na minha mãe. Entendeu? Então, ele foi pra igreja, não foi pra ver Jesus, foi pra ver minha mãe. E acabou encontrando Jesus. Exatamente. Entendeu? Foi pelo motivo errado? Foi. Mas no final, acabou acontecendo a transformação, o jeito certo. Então, eu não posso dizer... Eu não posso falar, porque o encontro que a gente tem com Jesus, cara, é individual, é uma experiência individual, cada um tem o seu. Sim. Eu não posso olhar pro cara e falar assim, o cara era cantor, aí veio pra igreja. Não, mano, eu não sei qual foi a experiência que ele teve com Deus. Que fez ele chegar até lá, né? O fulano, a Anitta se converteu. Top, cara. Top. A Anitta tem trocentos milhões de seguidores, se a Anitta começar a falar de Jesus no Instagram dela, tá ótimo. Entendeu? Agora, a vida dela particular, esse é o problema das pessoas. As pessoas querem... não, mas com certeza. Não é fofoca. Tem um comediante amigo nosso que tem um quadro que é muito legal, falando fofoca não, motivo de oração. Crente não faz fofoca. Crente, ele quer saber pra orar pela pessoa. Entendeu? Motivo de oração. É motivo de oração. E aí o problema muita gente é isso. Mas isso não é só com os crentes, toda religião, todo lugar vai ter esse tipo de gente que gosta o quê? De saber da vida do outro. Mas no particular, com certeza ainda faz... Cara, isso é muito chato, cara. Isso é muito chato. Mas quem não erra, né? Sim. Quem não erra? O problema é que essas pessoas falam como se a vida delas fosse a mais perfeita do mundo, assim, entendeu? Não, mano, o problema é que essas pessoas são públicas, né? Então, tudo elas postam, tudo as pessoas sabem. Então, qualquer coisinha que posta... lá. Falei pra você. Eu sabia. Né? A única diferença dela pro outro é que o outro é um anônimo. Peca, erra, mas anonimamente, entendeu? Essa é a diferença. Mas, cara, se o povo continuar se convertendo no hype,
É isso, vamos fazer Jesus entrar no hype. Aproveitar o The Chosen, tá lá em cima, viu? O Jesus é bonitão no The Chosen, você viu? Eu vi, é muito louco essa série. Nossa. Cara, qual história da Bíblia você acha que parece um stand-up pronto? Ah, mano, tem uma passagem que chega um cego pra Jesus. Aí o cego pra Jesus... Jesus olha pro cego, vê que ele é cego. Aí Jesus fala pra ele assim: o que queres que eu te faça? Mano, eu acho uma pergunta tão doida. Mano, o cara é cego. Como assim? Como que quer que eu te... É tipo... Você chegar numa pizzaria e falar assim: tem pizza aqui? Vende. Você quer uma pizza? Eu quero uma pizza. É óbvio, cara. É uma fila de gente que Jesus estava curando, aí chega um cego e ele fala: o que queres que eu te... Imagina se o cego fala assim: não, eu queria só um cão guia, não precisa curar, não precisa curar. O cão guia foi foda. É muito... Eu acho engraçado. Aí teve um outro... Aí ele pega um pouco de barro, aí ele cospe no barro. Jesus faz isso. Aí passa no olho do cego. Aí eu fico imaginando a cabeça do cego nesse sentido, ele falando assim: mano, o que tá acontecendo aqui? É Jequiti isso aqui? Gosmento, negócio. Aí quando Jesus passa o negócio no olho do cego, Jesus fala pra ele assim: agora vai lá no tanque se lavar. Eu fico imaginando o cego. O cara é cego, mano. Quando ele ir lá, ele fica assim: mano, mas o tanque tá pra onde agora? Pra onde que eu vou? É umas coisas que a gente imagina, entendeu? Umas coisas que viajam assim. Eu acho engraçado essas coisas. Eu acho. Mas no final todo mundo foi curado, tá? Todo mundo enxergou, deu tudo certo. Deu tudo certo. Pra todo mundo deu tudo certo. Ele fala, ainda ganhou o cão guia. Isso, deu tudo certo. É o brinde. Ele levou o cão guia. Na época, na Bíblia não fala de cachorro, né? Talvez um jumentinho guia. Tinha jumentinho na época, né? Sim. Você acredita que Jesus tinha senso de humor? Ah, com certeza. Ele soltava umas... Você acredita que ele soltava umas piadas também? Com certeza. Eu li um estudo uma vez que fala que o humor na época era baseado em exagero, né? Uhum. Então, Jesus, ele tinha algumas formas de passar... Ele pregava através de parábolas, né? De exemplos e tudo mais. E aí ele tem um que ele fala é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, é um exemplo... Mano, é um negócio absurdo, né? Você tá falando de uma agulha. Como assim um camelo passa... Muitas pessoas, muitos estudiosos levam isso como humor, né? Quando ele fala, usa esse exagero. Tem uma vez que ele fala para um dos fariseus lá: o que eu preciso fazer e tal. Aí Jesus fala para ele que ele tem que nascer de novo. Aí o cara fica assim: mas como eu posso voltar para a barriga da minha mãe? O cara fica confuso, o cara mesmo fica confuso, entendeu? Mas ele não tá falando disso, ele tá falando nascer de novo. É uma nova vida, Quando você entrega a vida para Jesus, se batiza, é uma nova vida, que a gente fala, né? Deixa o velho homem, o pecado para trás, essas coisas, começa uma nova vida. Então isso é nascer de novo. Então, Jesus fala muito sobre essas coisas, a questão das crianças também, que ele fala: deixar vir as minhas crianças, porque deles é o reino de Deus. Porque criança é alegre, mano. Sim. Criança é inocente, tudo isso. Então, eu acho, com certeza. E o The Chosen me confirmou isso. Você assiste o The Chosen, você vê que Jesus é sorridente, brincalhão. Jesus gostava de ir nas festas, né? Tá lá no primeiro milagre dele, no casamento. Tava lá no casamento. E casamento naquela época durava uma semana. Era festa o tempo inteiro. Não é igual aqui, que a gente paga 4 horas de buffet. Tem que sair chutada a festa. É por isso que ele não pediu casamento ainda. Tá falando: não, cara, 4 horas um buffet é muito caro, né? Você já fez alguma piada? Eu tô tentando te ajudar, cara. Acho que é essa agora. É isso. Acho que é essa agora.
A minha mulher me bate, cara. É por isso que eu não casei ainda. Já fui agredido umas 3 vezes já. Os caras não criam o Mário da Penha, né? Pô, já pensou? Deveria Eu ia viver lá, cara. Deveria ter. Eu ia viver lá. Eu ia falar um negocinho, mas acho que é só racista o negócio. Melhor não falar, né? Eu não tenho um processo. 14 anos, nunca não tenho um processo. Ia ser o primeiro agora. Só pra vocês entenderem, a mulher dele é branca, viu? Olha lá. Privilegiada. Como é que é o nome mesmo lá? É o ministro? É. Ó, tá vermelha de tanto rir ali, ó. É que a câmera não tá mostrando. Tá vermelha. Ai, meu Deus. E aí, vamos falar dos nossos patrocínios? Bora, né? Fala. Patrocinator. Você que tá pensando em fazer um curso de inglês, espanhol, mandarim, francês, inglês, alemão. Italiano também? Italiano também. Italiano, né? Eu falei italiano. Parliamo Idiomas. Pode estar entrando em contato. Tem o QR Code aí no canto da tela. Tem também o Instagram deles, @Parliamo Idiomas. Parliamo. Tem assistente linguística Lia. Você que não tem tempo de fazer o curso, que é uma coisa mais prática, você pode estar entrando em contato também, solicitando a Lia, uma assistente linguística, que você consegue tirar ali suas dúvidas, traduções e tudo isso. Vindo através do Relatos Podcast, você tem uma aula experimental. Então, se você está na dúvida, aproveita, marca a sua aula, entra no QR Code aí, salva o número do WhatsApp. Vindo através do Relatos Podcast, você consegue ter essa experiência e conhecer os professores. Ainda tem vaga, né, Vagnão? Tem, opa. Tem vaga ainda para matrícula. Fechando mais uma turma aí, pessoal. Então é isso. Aproveita, corre lá. Você que quer trocar de telefone também, tem a Tecfones. Celulares novos com garantia em até 12 vezes no cartão de crédito. Você pode fazer o seu upgrade, troca o seu celular antigo por um celular novo. Realme, Xiaomi e Apple. Celulares novos, vindo através do Relatos, você ganha a capinha e a película. E também tem o nosso outro patrocinador muito importante também. Mordeu o frango, quebrou o dente, Help Odonto. Pô, tu falou em morder o frango, me deu uma fome. Eu falei, cadê? Quem que é o do... Jurando que Aproveita. Doeu na madrugada. Fica aberto 24 horas, né? Tá ali as margens da rodovia Regis Bittencourt. Isso é importante, viu? 101. Vou até falar sobre isso, porque essas coisas de quebrar dente, as coisas acontecem nos piores momentos possíveis. Momentos possíveis. Então, o fato dele ser 24 horas, isso é um baita de uma coisa boa. Fora o centroavante, às vezes cai. Uma ponte cai. A pessoa, 2 horas da manhã, no outro dia tem uma entrevista. Ou seu filho chorando, ou sua esposa, você já imagina, né? Coisa que a esposa não brinca. Leva ela lá rápido. Então, procura o Fabião lá que ele vai dar jeito no sorriso aí. Help Odonto, 24 horas. Salva o contato. Não caiu o dente ainda? Salva o contato. Deixa salvo que uma hora alguém vai precisar. É isso. Principalmente se entrar em atrito com a mulher. Vai precisar. Também, Se brigar muito em casa... Você sabia que... na igreja tem uns sonhos que tem significado. Esse negócio de dente. Minha mãe tinha esses bagulho. Sonho com o dente caiu quer dizer morte. Sério? Sério? Então morreu um monte de vez, mano. Mano, é real, velho. É real. E minha mãe nunca falhou essas paradas. Ela sonhava com o dente caiu, alguém morria. Era bizarro, cara. Bizarro. Teve uma vez só que ela sonhou que o dente caiu. Passou uns 2 dias e ninguém morreu. Aí eu cheguei nela e falei assim, mãe, ninguém morreu. Ela falou, tem certeza? Eu falei, ninguém morreu. Só o nosso cachorro morreu. Ela falou, é porque o dente que caiu foi o canino. Porque... Aí, ela nunca errou, cara. Ela é... Nossa. Você vai falar do próximo aí que eu vou no banheiro. Demorou. Não, pô. Não, do próximo você fala o quê? A próxima pergunta? A próxima pergunta. É o número 1 ou o número 2? Só pra saber o tema que a gente vai entrar. É o número 1. Se demora. Coisa rápida, vai pro Tivup. Número 1, número 2 é foda. Não, só pra saber se demora ou não o assunto aqui.
Mano, você já sofreu muito preconceito por estar fazendo stand-up assim? Hater, essas paradas? Ou é bem tranquilo? Não, preconceito ou hater? Os dois, né? Um pouco de cada. Tem um pouco. Hater antigamente tinha muito. Tinha, né? Que, esses negócios que eu já falei aí da galera não gostar de fazer piada com coisa da igreja e tal. Mas preconceito pode ver até dentro de casa, mano. É, né? Minha mãe, ela é uma pessoa... Te amo, mãe. Seu celular chega amanhã, hein? Fique em paz. Minha mãe é uma pessoa que ela sempre foi muito tradicional. Então, assim, você tem que estudar, fazer uma faculdade, arrumar um emprego. É isso, Sim. entendeu? Então, quando eu não finalizei a faculdade para começar a trabalhar com um negócio que não é nem certo, Sim. Nossa, minha mãe ficou... Meu filho, mas você é muito inteligente, vai fazer um concurso. Quantas vezes eu ouvi minha mãe falar isso de concurso comigo? Prestar um vestibular, arrumar um trabalho registrado, FGTS. É isso. Então, cara, foi... E é muito normal. O comediante é igual o músico. Toda vez as pessoas perguntam, mas você trabalha com alguma coisa ou só a comédia? Como assim? É como se não fosse uma profissão. É como se fosse pouca coisa, entendeu? Tipo... Como se não fosse nada. Você tem que criar roteiro, você ir lá, viajar, fazer show, vender ingresso, você não sei o que, ficar postando conteúdo. É como se fosse um hobby, né? É como se não tomasse nosso tempo. Então, hoje, por exemplo, hoje eu não dou conta mais de editar vídeo, de fazer essas coisas. Já tenho gente que edita pra mim. Então, eu vou lá, gravo o show, eu já mando o arquivo pra pessoa. Aí eu só falo assim, eu quero de tal e tal, corta aí, faz bonitinho, edita, põe legenda. E aí não dá mais, mano. Não dá mais, é muito complicado. Porque além de comediante, eu sou produtor hoje também. Então eu produzo outros comediantes. Então, ao mesmo tempo que eu faço a minha agenda, eu tenho que fazer a agenda dos outros também. Eu ligo no teatro, eu negocio, eu assino contrato, eu fecho passagem, hotel, as coisas assim e tal. Então... Porque como o povo tava achando que meu trabalho era pouco, eu tive que arrumar mais trabalho, entendeu? E você sempre cria ali, você estuda antes pra poder fazer a piada ou sai naturalmente? Não, tem o improviso que acontece. E por um improviso legal acontecer, é sempre bom você estar inteirado das coisas, você estudar. Você tem que saber o que está acontecendo pelo mundo e tudo mais. Você não pode ser tipo, hoje, que a gente brincou aqui, né? Do The King, The Power. Mano, você tem que saber o que está acontecendo pelo mundo. Pra, se acontecer um improviso ali, alguma coisa, você falar de um assunto atual. E às vezes a gente até mesmo constrói a piada com base nisso. Que são as piadas temporais que... Aquela piada que você faz, você já tem que postar, porque ela não vai durar muito. Já passa. Porque hoje é engraçado. Daqui uns meses, se eu subir num palco e falar The King, The Power... Já era, né? Passa, né? Verdade. Sabe que eu me acho um comediante? Entendeu? Porque minha mulher vive me chamando de comédia. Você é um comédia. Você acha que... Nossa, olha, no seu caso... Seu comédia! Seu palhaço! Eu acho... Mas ela fala rindo? Fala como ela fala com essa cara aí? Ela fala com um amor no seu palhaço. Sai lá do coração, assim, sabe? Até eu e meu filho outro dia ficou um olhando pro outro. A gente deve ser mesmo, porque sai de uma intensidade. Olha ele analisando. Não, eu acho que é bem isso. Eu tenho medo do que eu posso falar, porque ela tá aqui, entendeu? Se ela bate em você que ela conhece, imagina o que ela vai fazer comigo. Desconhecido. E os casais lá te procuram na igreja pra resolver o problema deles? Tipo, puta, o Zamparo é um cara da hora e tal, tá sempre bem-humorado, sempre falando coisas positivas, eu vou procurar ele pra ele dar um toque. Acontece muito isso, cara? Muito, muito não. Mas, assim, a igreja que eu congrego tem um casal que é líder dos casais. Então, eles estão à frente disso. Geralmente, o pessoal procura eles. Tem alguma situação para conversar, para resolver. Ou o próprio pastor da igreja mesmo. Mas às vezes, amigos, assim. Né? Já aconteceu um ou outro, assim, que não era tão chegado, que às vezes desabafa, né? Que você fala, e aí, tudo bem? Aí a pessoa fala, não tá. Aí começa a desabafar. Eu perguntei só por educação, gente.
Não, mas às vezes acontece. Raramente, mas acontece. Mas o importante é a gente estar sempre preparado pra ajudar. Pra ajudar. Fala assim, irmão, só tem uma palavra pra você. Separa. Não, tô brincando. Fala assim. Você pensa em virar pastor? Cara, eu penso, sei que não está longe, mas também não está perto. Ficou meio Dilma isso, né? Tá. 20%, 50%. Tá no caminho. Tá no caminho. É que a minha régua é muito alta para isso, porque eu sempre tive como exemplo meus pais, né, que foram meus pastores no início, assim. E meu pai, ele sempre foi um cara muito entendido da Bíblia, muito, que eu tô muito longe de estar no nível dele. E também era um cara que se dedicava muito a isso. Ele era um pastor que cuidava, um pastor amoroso e tudo mais. E eu acho que hoje, para você ser pastor mesmo de igreja, hoje você não consegue fazer outra coisa. Porque demanda muito tempo para você cuidar das pessoas. Porque as pessoas têm problema, né? As pessoas têm muito problema. Se dedicar a isso. Porque quem vê, às vezes as pessoas acham que pastor é só subir, pregar, pregar. Não, cara, você tá maluco. Pastor, o fora ali da igreja é o mais trabalhoso. Vai ser da hora você ser mesclado. Pastor meio stand-up. Meio stand-up, né? Ia ficar top. Meu pastor é meio assim, cara. Meu pastor é engraçadão. Meu pastor, ele tinha 152 quilos. Ele tá com 92 quase. Acho que ele perdeu 60. Nossa, me apresenta ele. Pastor dos bons, aí. Vou pra lá também. Ele perdeu 60 quilos, mano. 60 quilos. Ô, louco, meu. Eu zoava ele. A gente chamava ele de Papai Pig até. Tinha uns... Já viu o cara do Family Guy? Que terrível. Conhece o desenho do Family Guy? Family Guy, eu não me lembro. Esse aqui, ó. Cadê o... No meio do podcast vai fazer as coisas também. Olha lá, o irmão... Aqui, ó. Family Guy, tá vendo? Ah, sim. O pai... Agora eu vou te mostrar como o meu pastor era. Ele vai estar te esperando lá, hein? Eu tinha as figurinhas, eu pegava as frases dele que ele falava, sabe? Aquelas frases de impacto dele, e aí botava na figurinha desse cara do Family Guy, como se fosse ele falando. Mas ele não ficou igual o Rassur, não. Perdeu os quilos, acabou as piadas. Aqui, ó. É mais engraçado. Caraca, meu. Não é igualzinho? Pessoa, não é igualzinho do Family Guy? Mano. Ele aqui? É. Caramba, meu. Que mudança, hein? Isso foi só com ômega 3? Retiro o louco, meu. Tem uns paranoia também. Não, ele não fez bariátrica. Não fez. Deu uns Ozempic que ajudou também. Pensei que andou com os manos, que aí mas todo mundo fala assim, mas com Ozempic é fácil. Não é, mano. Não. Se tu não mudar a alimentação, se tu não fizer... Pô, todo dia ele posta aqui na academia, faz as marmitinhas dele, bonitinho e tal. Então, ajuda bastante. De vida também, né? Pô, você tá doido, cara. Ele era a base... Ele era a base de coxinha e Coca-Cola, filho. Coxinha e Coca-Cola, o tempo inteiro, todo dia. E um dia eu falei pra ele que o sonho deles era ter filho, assim. Eles eram casados, acho que há 12 anos mais ou menos, não tinham filho, não conseguiam ter filho. Aí uma vez a gente falou pra ele, assim, mas pra que você não vai ver seus filhos crescer? Porque diabetes lá em cima, pressão, não sei o quê. E aí, graças a Deus, assim, mudou a mente dele, assim. E aí emagreceram e engravidaram. Aí, o filho dele tá com 8 meses, eu acho. O Gael. Menino bonito. E nisso deles não conseguir ter filho, eles entraram na fila da adoção. Aí a adoção deles saiu junto com a gravidez. O filho biológico dele nasceu no sábado. No sábado nasceu, no domingo as crianças chegaram na casa dele. Chegou um casal de irmão.
Então hoje ele tem 3 filhos de uma vez. Aí um de 8 meses, a menininha que vai fazer 3 e o outro que fez 7 agora. 7, 3 e 8 meses. Veio tudo de uma vez. Sexta-feira você não tem filho nenhum. Segunda-feira você tem 3. Olha que loucura. Jesus multiplica, não é só pão e peixe, não. Filho. Multiplica as crianças. Meu Deus. Também. Rapaz. Uma coisa que Jesus faria que muitos crentes não faria hoje nunca. Que Jesus faria, que muitos crentes não faria? É hoje. Muito interessante, hein? Tem muita coisa, mas... mas... Ainda mais do mundão de hoje. Mas eu tô pensando, o que eu posso falar que não seja polêmico? Relaxa, pô. Cara... Essa não tava na lista, hein? Essa eu não lembro. Não, cara, se quiser deixar pra falar ela depois, tá tudo certo. Né? Porque eu tenho que pensar o que Jesus faria que muitos crentes não fariam. Acho que tudo que ele fez. Nossa, acho que tudo que tá na Bíblia, né? Que ninguém tá fazendo. Não, cara, eu não vou dizer a maioria, mas tem sempre a galera... tem uma galera que é muito presa na regra, na letra, mas não entende o contexto no geral, né? Jesus era um cara assim, Moisés mandou guardar o sábado, mas Jesus curou no sábado. Por quê? Porque tinha uma pessoa precisando, cara. Não é só porque na lei de Moisés que não podia fazer nada no sábado. Cara, é pra ajudar alguém, entendeu? Então é assim, quando perguntaram pra Jesus qual é o maior mandamento, porque na Torá tem mais de 600, né? Aí Moisés recebeu 10, né? Deu uma enxugada pra 10, e aí depois perguntaram pra Jesus qual é o mandamento mais importante. Aí Jesus fala, não é um, mas são 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Esse é o mais difícil, cara. Amar o próximo. Não é amar o próximo. É amar o próximo como a você mesmo. Entendeu? Difícil. Porque pra gente, a gente sempre quer o melhor. Mas pro próximo, a gente não dá o melhor. Entendeu? A gente vê, por exemplo, você faz um show, põe um ingresso solidário. Que tem que levar 1 quilo de alimento. Pô, na sua casa, você toma café Melita. Aí pra doar um café, o café... É o Boca. Não sei, é ruim? Que é cevada. O jardim é ruim, o Boca é um café que parece chá, que é transparente, né? É tipo esse. Eu lembro, tinha um pessoal que comprava muito vamos café. tomar um processo. Entendeu? Aí é tipo assim, esse cara, o que as pessoas não entendem, mano, esse café vai pra uma família que tá precisando, mano. Sim. E por que ela não pode tomar o mesmo café que você toma? Entendeu? Isso é um exemplo de amar o próximo como a você mesmo, entendeu? Eu vou doar uma roupa usada pro bazar. Alguém que vou doar. Pô, pra mim eu compro a melhor roupa no shopping, parcela em 10 vezes, que eu não consigo pagar aquela roupa. Mas pra doar eu dou a que tá rasgada, a que tá o bico descolado, as coisas. Porque eu tenho que dar o pior e ficar, entendeu? Cara, se eu pego uma calça minha aqui e tá com rasgo, pra gente é normal, né? Tem uns rasgos aqui no meio da perna aqui. Mano, é lixo, filho. É lixo. Tô com roupa lá pra doar. Mano, se não tiver manchado, se não tiver rasgado, mano, se tiver em boa condição, eu dou. Que é uma roupa que eu usaria. Então, essa é uma das maiores... E é uma das coisas mais difíceis, cara. Amar ao próximo como a você mesmo, mano. É tratar de igual. É de igual. Eu lembro na época do Rio Grande do Sul, né? Que fizeram as doações. Chegava coisa lá que o pessoal falava, veio Como só... é que mandaram Veio isso? só um pé, mano, do tênis.
Você é louco. Como é que pode? Não, mas a pessoa pensou lá na frente, né? A pessoa falou, não, vai que a pessoa teve a perna amputada. Assim, vai que... Perde o pé, né? É. Meu Deus do céu. Então, acabamos o Relato Podcast. Eu conheci um cara que tem a perna amputada aí... Claro, né? Que você pergunta o que todo mundo queria perguntar, né? Você paga meia pra comprar um tênis? Consegue comprar um só? Aí falou, não, os caras só vendem o par. Eu falei, como que faz, mano? Gasta um tênis e o outro fica novo sempre? Ele falou, mano, não tem o que fazer, é normal. Aí ele falou, arruma um amigo que não tem a outra perna, né? Mas mano, é muita coincidência, mano. Você tem que ter um amigo que tem a perna que você não tem e calça o mesmo número. Caramba, mano. Tem que Entrar pra uma comunidade. Na comunidade. Perdoa a gente, Jesus. Deve ter comunidade. Caramba, mano. Comunidade pé esquerdo, pé direito. É sério isso? Caramba, comecei o dia com o pé esquerdo. Todo dia. Todo dia. É a oportunidade de amanhã começar com o direito. Associação pé esquerdo. Mas você sabe que tem muita gente, cara. E eu acho legal, tanto esse cara que eu conheci, sábado agora eu fiz um curso de especialização de palhaço de hospital durante o dia. Ah, tem curso pra isso? Tem. Especialização de palhaço? Tem. Depois você me passa o endereço pra mim. Só tá faltando. Só falta o curso. Cara, porque você vai pro curso de palhaço? Porque Não, porque ser palhaço em hospital, cara, é muito... É aquelas coisas que eu falei, assim, você tem que... o que vai falar, né? você tem que entender o ambiente, olhar, sentir, agir, entendeu? É tudo isso. Você não pode chegar... uma das coisas que eu aprendi lá, o palhaço de hospital, ele não é interessante, ele é interessado. Porque o palhaço de circo é espalhafatoso, ele quer se mostrar. Então ele vai, ele cai, ele faz malabarismo, não sei o quê, ele quer chamar atenção. O palhaço de hospital, não. O palhaço de hospital, ele vai com calma. Ele não pode chegar, ele tem que entender a dor da pessoa primeiro, pra saber que tipo de brincadeira ele pode fazer, ou se pode fazer e tal. Então tem que ir aos poucos. Tem muita coisa, é muito complexo, assim, essa coisa. Mas no sábado eu conheci lá um dos caras que fez o curso comigo, ele sofreu um acidente na empresa e ele cortou bem aqui. Nossa. Ele é amputado aqui. Mano... É um trauma gigante. O que ele faz de brincadeira com isso é nítido que as pessoas ao redor, todo mundo tava meio assim, né? Não saber. Toda hora que fazia dinâmica, depois tinha que voltar a roda, né? Aí volta a roda, dá as mãos. Aí todo mundo ficava do lado dele quando misturava, ficava assim. Aí não sabia se... Dá as mãos, aí. Não sabe se pega no cotoco, se pega no ombro. A pessoa fica... E agora? Dá as mãos, mas não tem a mão. O que eu faço? Mas ele brincava muito com isso. Sim. Tipo, a dinâmica lá que você passava a vez pro outro falar, você fazia assim, jogava assim pra pessoa, né? Aí ele perguntou, eu posso fazer só o i? Né? Aí todo mundo ria disso. Mas por quê? Porque é o cara falando. Uhum. O cara falando é engraçado. E aí no final eu falei, mano, posso gravar um vídeo com você? Aí ele, bora, tal, não sei o que, tal. Aí gravamos um vídeo, eu não postei ainda, tá guardado, mas vou postar. Porque eu vou postar em collab com ele, vou escrever na descrição um pouquinho da história dele, que hoje ele usa até a condição física dele pra levar alegria pras pessoas. Até num hospital, você tá num hospital e vê o cara numa condição dessa ali, fazendo graça e tudo mais. Trauma, exatamente. Né? E é uma das coisas que fala no curso. O palhaço, ele tem que ser curado. Porque o palhaço trabalha com o ridículo, entendeu? Sim. Então, você vê os palhaços gordos que usa a camiseta apertadinha, às vezes até mostrando um pouquinho aqui, ó, é o ridículo. Ele não pode ter vergonha da barriga dele, porque aquilo é o que ele faz graça.
O professor mesmo tem um cabelo meio doido lá. Ele faz um rabo de cavalo aqui, mas quando ele solta, fica muito engraçado o cabelo dele pro lado aqui, ó. Ele usa tudo. Tudo o palhaço usa em favor da graça, mas é o ridículo. E aí, quando eu falei, vamos, vai, então, fazer o seguinte, vamos jogar Joaquim Pô aqui. Aí põe a mão pra trás, e o vídeo é esse. Aí a gente vai, Joaquim Pô. Aí eu faço sempre o papel e ele é o cotoco, né? Então eu falo, ganhei. Aí vai, Joaquim Pô, ganhei. Aí eu sempre ganho, entendeu? Porque ele só põe papel. Só pedra, né? Pedra, né? Só põe pedra. Aí no final, pra acabar o vídeo na terceira, eu falo, Joaquim Pô. Aí eu falo assim, perdi. Aí ele fica todo feliz, assim, tá ligado? E, mano, é um vídeo simples, mas assim, se é uma parada que eu... No mundo que a gente vive hoje, né? Se eu posto isso sozinho... Cara, eu vou tomar hate pra caramba, entendeu? A minha ideia é postar com ele junto, falar um pouco da história dele, né? Aí ele vai fazer um comentário, legal, lá vou fixar o comentário dele. Mesmo assim, acredito que vai ter hate ainda. Se ficar um negócio muito chato, eu apago o vídeo, sem problema nenhum. Mas o meu objetivo é mostrar que, independente da sua condição física e etc., cara, você pode fazer as coisas, você pode ajudar o próximo. Mano, ele tá ali... o objetivo dele é levar alegria para as pessoas que estão numa situação parecida com que um dia ele já teve. Porque o que mais a gente encontra no hospital, mano, ontem teve visita, ontem foi nosso dia de visita. Mano, foi uma sequência de acidente de moto. Nossa. E é todo mundo com gaiola na perna. Gaiola na perna, não sei o quê, tudo coisado assim, braço em faixa. Aí você não sabe, se der alguma coisa errada na cirurgia, é amputação, filho. Dá um bagulho errado, é corta e tal. Então, ver que na condição dele, ele poderia ter todos os motivos para não fazer isso. Para ser revoltado. Porque foi um acidente de trabalho, cara. Uma parada, assim, evitável, digamos assim, entendeu? Então, poderia revoltar ele, né? Mas não, mano. O cara usa isso pra... A favor dele. Pra levar alegria pras pessoas. Isso é massa demais, cara. Isso é massa demais. Então, enfim, a gente brinca aqui até com esse negócio do tênis e tal. Mas esse cara que eu conheci, do pessoal, o cara brinca muito com isso e tal. Negócio de, saci, não sei o quê. É normal, entendeu? Mas é um cara curado, velho. É um cara curado. Então, muitas pessoas não são. As pessoas não são e é legal que essas coisas levam a cura pra pessoa. Que bacana que tem esse espaço também até pra mostrar isso pras pessoas também, né? Legal. Hoje a gente tá acabando o Relatos Podcast. Cadê, galera? A plateia. Infelizmente, gostaríamos de ficar aqui até amanhã, mentira. Fala aí, Guilherme, considerações finais. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Quem não curtiu ainda, dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Tem muita gente que assiste a gente, mas não se inscreve. Então se inscreve lá, dá um like. No link da descrição da live também vai ter as redes sociais do Paulo Zamparo. Acessa lá o conteúdo dele bacana também, pra vocês conhecerem o trabalho dele melhor. Compartilha. Isso, compartilhar. Né, agradecer, é só agradecimento mesmo. E aí, Paulão, considerações finais? Cara, minha consideração final aqui é que eu acho que algum restaurante devia patrocinar esse podcast. Aí, ó. Que tem tudo. Tô ouvindo. Tem até dente quebrado. Mas como que a gente vai quebrar o dente se a gente não tem um negócio pra comer aqui, ó? Aí, ó. Manda comida pra nós aqui. Entendeu? Fica esse recado aí. Tá vendo? Mundo cheio de injustiça. Aí, ó. Esperamos vocês. Entrem em contato. Nosso contato vai ser colocado aí logo mais. Pode. Faz até sinal de. Acende vela, faz qualquer coisa que marca aí os restaurantes no comentário. Marca os restaurantes. Fala, não, e se fechar, eu vou ter que voltar aqui, né? Porque não. Aí, pô, fiz toda essa propaganda. Fechamos. E aí, eu fico como? Mas é isso, legal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço para vocês. Até o próximo podcast.
Valeu, Wagner precisa ir no banheiro. Pode ir embora, viu? Acabou o podcast. Tchau. Falou. Acabou.